Meus irmãos, é com muita alegria que nós recebemos nossa igreja nessa noite. Niltinho. Ele é missionário na cidade de Pouso Alegre, viaja pelo Brasil inteiro, pregando a palavra do Senhor. E ele está conosco, esteve ontem pregando lá na Quinta Igreja, num evento de missões. As irmãs da nossa SAF estiveram ali também participando. Está conosco nesse fim de semana. E é uma alegria enorme receber o irmão. Nós queremos desde já agradecer sua visita, sua presença aqui conosco. E a nossa oração é que Deus o use poderosamente para edificar a sua igreja e ministrar aos nossos corações. Vamos orar por ele, com ele, rogando a bênção do Senhor sobre todos nós. Ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz nessa hora. Já, Senhor, te louvamos, oramos. Já estivemos, ó Pai, falando contigo de todas as formas que o Senhor tem nos conduzido. Mas agora, Senhor, fala o Senhor conosco. Ministra, ó Deus, a tua doce voz aos nossos corações e usa o teu servo, Pai. Usa a vida do missionário Niltinho como o Senhor realmente se agrada. E faz, ó Deus, com que a tua palavra não só encontre lugar no nosso coração, mas seja transformadora. Nos aproxime mais de ti, nos coloque mais na tua presença. Usa o teu servo, Deus. Dá bênção sobre a família dele, sobre todos os seus queridos, a sua igreja, Senhor Deus, de convivência, Pai, que sejam abençoados em nome de Jesus. Todos os seus queridos, ó Deus, estejam guardados por ti, protegidos por ti. E que ele tenha, ó Deus, liberdade, alegria e a unção do Senhor para ministrar a tua palavra. Essa é a nossa oração com gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito boa noite aos queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu quero agradecer aqui o nosso irmão e agradecer aos pastores, Pastor Eloy e o pastor Jefferson, isso? Isso, pastor Jefferson, pelo privilégio, que eu tenho de poder utilizar esse púlpito. Eu costumo dizer que nós presbiterianos, nós temos um zelo muito grande, pela pregação do evangelho, pela doutrina, e quando um pastor confia o púlpito a uma pessoa é porque realmente ele confia. E eu louvo a Deus por isso, por poder fazer parte, deste grupo, onde nós vamos continuar trabalhando nessa liturgia, nesse culto, agora trazendo a mensagem da palavra de Deus. Antes eu quero me apresentar rapidamente. Eu me chamo Nilton, sou mais conhecido como Niltinho pelo Brasil, e eu sou da igreja presbiteriana do Árvore Grande, bairro Árvore Grande, em Pouso Alegre, e trago um abraço aí dos nossos pastores, pastor Edson, que é o pastor titular, e o pastor Wilton Braidotti, aos nossos pastores aqui, ao nosso conselho da igreja e a todos os irmãos aqui presentes. Queridos, eu sou deficiente visual, como vocês já perceberam, e eu sou deficiente visual desde criança, mas ao longo da minha vida, eu tive a graça de conhecer o Evangelho, e se eu tiver oportunidade eu vou falar um pouco rapidamente no decorrer da mensagem. Eu tive a graça de conhecer a palavra de Deus, e a partir deste conhecimento, eu então comecei a servir a Deus através da pregação do Evangelho por todo o Brasil. Meu trabalho visa, primeiro, apoiar pastores na revitalização de igrejas que precisam ser revitalizadas, principalmente na região norte e nordeste. Meu ministério específico é trabalhar com formação de lideranças, trabalhar com estudos bíblicos. E na cidade de Pouso Alegre, nós temos um trabalho de evangelismo dentro do hospital, o Hospital Samuel Libânio, um hospital grande que atende lá em torno de 1.800, 2.000 pessoas por dia, entre pacientes e funcionários. E graças a Deus, eu e mais um grupo de nossa igreja estamos ali fazendo um trabalho com os pacientes da oncologia, da hemodiálise. E por que isso, queridos? Porque missões se inicia onde nós estamos. Missões
não começa em outros países. Missões começa na nossa rua, no nosso bairro, na nossa casa. Missões começa no local onde nós trabalhamos. Às vezes eu fico ouvindo, quando eu vou pregar em culto de missões pelo Brasil afora, eu às vezes ouço pessoas entusiasmadas dizendo: como eu gostaria de ir para a África, como eu gostaria de ir para a Índia e para tantos outros países aí onde os cristãos sofrem perseguição. Mas às vezes quando a gente pergunta para aquele indivíduo: meu querido, quantas pessoas você já evangelizou na sua rua? E ele diz assim: nenhuma. Eu fico meio duvidoso se ele está querendo mesmo ir fazer missões ou fazer turismo, pastor. Porque missões começa onde nós habitamos, onde nós moramos, onde nós trabalhamos. Se eu não prego para o meu vizinho, eu não vou conseguir pregar para ninguém. Sem mais delongas, quero convidar você a tomar a sua Bíblia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 1. Nessa noite, eu quero trazer uma mensagem. Nesse mês de agosto, quando nós estamos falando de missões, o mês de missões na Igreja Presbiteriana, eu queria falar um pouco nessa noite quais são as marcas que caracteriza uma igreja que é comprometida com o Evangelho. Marcas que caracterizam uma igreja comprometida com o Evangelho. E para eu falar dessas marcas nessa noite, eu vou falar baseado em um personagem muito importante do Novo Testamento. Todos acharam o texto? Amém? De quem eu estou falando, irmãos? João Batista. Muito bem. Eu quero convidar os queridos a ficarem em pé para nós fazermos a proclamação desse texto. Eu vou proclamar o texto extraído da Nova Versão Internacional. Talvez ela está um pouquinho diferente aí da Bíblia dos irmãos, mas é a mesma palavra, muda uma frasezinha e outra apenas. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raças de víbora, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar a sua sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Meu Deus, vamos orar.
mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos, Pai, pelo privilégio de podermos proclamar a tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria do alto, inteligência espiritual, para que possamos aplicar esta palavra em nossas vidas, de maneira que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes dela, que possamos transmitir a todos quantos nós encontrarmos. Continue a falar conosco nessa noite. É a oração que nós fazemos e gratos fazemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar bem à vontade. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando nós olhamos para este texto que acabamos de ler, nós podemos pensar o seguinte: como João Batista usou palavras duras, palavras pesadas, sobretudo quando a gente dá uma olhada no verso 8, quando ele disse, raças de víbora, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Eu fico imaginando nos nossos dias, no século 21, se os nossos pastores chegassem aqui no púlpito e dissessem, raças de víbora. Como será que nós, cristãos, nos comportaríamos? Às vezes a gente olha para essa dureza dessa palavra que João estava pregando e a gente fica pensando, por que será que João foi tão duro desta forma? Mas no decorrer da mensagem nós vamos entender por que ele foi tão duro. Porque ele não estava falando para pessoas simples. Ele não estava falando para pessoas que não conheciam a palavra. Ele estava falando para líderes que tinham uma responsabilidade, que tinham a incumbência de ensinar o povo, como eram os fariseus. Os saduceus, inclusive, quando a gente estuda um pouco a história, a gente vai ver que eles não acreditavam na ressurreição. Portanto, João está falando para um grupo de religiosos que, embora tivesse a missão de ensinar o povo, eles não viviam o que pregavam, não viviam o que ensinava, portanto, eram hipócritas, e João chama a atenção deles, dizendo, deem frutos que mostrem um arrependimento. Queridos irmãos, João Batista, poderíamos dizer que foi um profeta que ligou o Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Ele veio meses antes de Jesus para preparar o caminho para o Senhor. Ele veio num período em que Deus, ou melhor, ele veio depois de um período em que Deus não falava com o seu povo. Os chamados 400 anos de silêncio, quando Deus não falava com o seu povo. De repente, surge lá um homem simples pregando no deserto, falando sobre a vinda do reino de Deus, na pessoa do Messias, aquele que fora prometido nas profecias. Um homem que pregava um batismo de penitência, que falava uma linguagem simples que todos podiam entender. Surge lá João Batista falando da vinda do reino de Deus na pessoa do Messias, aquele que tinha sido, então, prometido nas profecias. João tinha a incumbência, irmão, de ser um arauto de Cristo. Aquele que ia diante do rei, anunciando que Jesus estava vindo. E ele cumpriu a sua missão integralmente. Após a morte e a ressurreição de Jesus, ele instituiu a sua igreja, que somos nós, como os seus arautos, com a finalidade de anunciar, de proclamar o evangelho e anunciar as boas novas. Esta é a missão da igreja. Acontece que hoje, assim como João Batista, nós temos a mesma responsabilidade de anunciar o evangelho ao mundo. Mas há um pequeno problema. Há um pequeno problema. A igreja de Cristo nos dias de hoje não parece impactar tanto o mundo como impactava João. A pregação das boas novas nos nossos dias
não parece surtir o mesmo efeito que tinha naquela época. Olhando para o povo evangélico de um modo geral, é possível notar uma grande diferença em relação à igreja dos primeiros tempos. Aquela igreja que era amada e respeitada por muitos e odiada por outros tantos, mas que fazia a diferença na sociedade. A igreja, em seus primórdios, manifestava uma intensidade na pregação e na vivência da palavra, irmãos, de tal forma que o seu ministério, o ministério da igreja primitiva, era bem parecido com o ministério de João Batista. Era muito parecido com o ministério de João Batista. Olhando para a pessoa de João no texto que lemos, podemos observar algumas virtudes, algumas marcas que estavam presentes na igreja primitiva, marcas que são essenciais à igreja de hoje, para que nós possamos anunciar o evangelho ao mundo. Essas marcas, essas características estavam presentes na igreja primitiva, mas hoje, nos nossos dias, parecem estar um tanto adormecidas. Então eu queria partilhar com vocês quais são as marcas que caracterizam uma igreja que é comprometida com o evangelho. Eu vou destacar algumas apenas, dentre tantas que eu poderia citar. E a primeira marca que eu queria destacar, que a igreja precisa e que vai caracterizá-la como uma igreja missionária, e que nós encontramos em João Batista, é ousadia. Repete comigo, ousadia. Eu gosto de pedir para repetir, porque quando a gente fala, quando a gente verbaliza, a gente guarda com mais facilidade. Ousadia é a primeira marca que caracteriza uma igreja como uma igreja missionária. João Batista era um homem ousado. Ousadia, segundo o nosso dicionário, tem a ver com intrepidez, coragem, firmeza, destemor, mesmo diante do perigo. João Batista era um homem ousado, assim como era ousada a igreja primitiva. E esta ousadia na vida de João, ela era representada de duas formas. Primeiro, a igreja precisa ser ousada na pregação. Repete comigo, ousadia na pregação. Queridos, João Batista era um homem ousado na pregação, não se intimidava na pregação da mensagem de Deus. Pelo contrário, ele anunciava o evangelho com intrepidez, não importando quem fosse o ouvinte. No versículo 5 aí do texto que lemos, vemos que João Batista pregava ao povo de um modo geral. Veja aí o verso 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Já no versículo 7, João Batista pregava aos líderes religiosos, os fariseus e saduceus. Quando lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 19, nós vemos João Batista pregando também ao governador, ao rei Herodes. Portanto, João avançava com ousadia no anúncio do Evangelho. Queridos irmãos, a igreja hoje precisa urgentemente de ousadia no anúncio do Evangelho. É necessário que nós tenhamos disposição para pregar a palavra de Deus. Precisamos da ousadia que se fazia presente em João Batista. A igreja hoje precisa. A igreja primitiva sempre demonstrou esta virtude. Em Atos 4, versículo 31, é narrado que a igreja proclamava a palavra de Deus com intrepidez. Ao longo dos anos, a virtude, a ousadia, melhor dizendo, sempre foi uma virtude essencial à igreja para que ela pudesse pregar o evangelho. Muitos cristãos no passado, assim como João Batista, pagaram um preço muito alto por serem ousados e por não se intimidar diante de tantas ameaças. Queridos irmãos, já se passaram mais de 2000 anos
desde a ascensão de Cristo para junto do Pai, quando ele comissionou a sua igreja a pregar o evangelho. E desde então, os cristãos vêm alternando entre momentos de ousadia e timidez. Tem dia que a gente está empolgado em fazer a obra de Deus, mas tem dia que a gente está desanimado. Tem dia que a gente está com vontade de visitar, evangelizar, panfletar, mas tem dia que a gente está cansado, desiludido, desanimado. Mas Deus sempre reserva servos ousados, que em situação de mornidão espiritual se levantam e provocam a renovação na igreja de Cristo. Quando olhamos para os reformadores, como eles exerceram um papel muito importante num momento crítico, no momento que a igreja passava por uma mornidão espiritual. Deus levanta homens como Martinho Lutero e tantos outros que vão fazer a diferença, que vão marcar a sua geração, que vão deixar um legado muito importante, um legado que chegou até aos nossos dias. Queridos irmãos, a igreja hoje precisa urgentemente de ousadia no anúncio do evangelho. Precisamos da mesma ousadia que se fazia presente em João Batista, para que possamos anunciar o evangelho com intrepidez, não nos escondendo com medo das críticas ou de retaliações, mas que possamos anunciar ao mundo a mensagem de Deus. A igreja precisa anunciar o evangelho às mais diversas classes sociais e aos mais variados tipos de pessoas. Precisamos pregar com a mesma intensidade as verdades do evangelho, tanto às pessoas mais simples, como aquelas que estão em posição mais elevadas. Quer nós estejamos diante de um adolescente, de uma criança, ou quer estejamos diante do presidente da República, devemos demonstrar a mesma intrepidez na proclamação do evangelho. João Batista incomodava muitas pessoas com a sua pregação, principalmente aquelas que tinham um poder político e religioso e aquelas que amavam mais o pecado do que a Deus. Da mesma forma, uma igreja ousada vai incomodar aqueles que desejam viver de maneira desregrada, segundo o curso deste mundo, em busca dos prazeres e da satisfação dos desejos da carne. João Batista, irmãos, incomodou as pessoas tanto com a sua pregação, que foi preso por Herodes e acabou sendo morto, foi decapitado, mas nunca deixou de ser ousado e de cumprir a missão que Deus lhe havia confiado. Se a igreja não tiver ousadia, aos poucos se sentirá intimidada pelas reações negativas daqueles que não aceitam a mensagem do evangelho, e aos poucos nós deixaremos de proclamar o evangelho, desobedecendo com isto o ide de Jesus, e nós tornaremos então como um sal insípido que não dá sabor. Seremos como uma lâmpada colocada embaixo da mesa, e não foi para isso que Deus nos criou. Ele nos criou e nos constituiu para que nós pudéssemos iluminar. A segunda forma que esta ousadia podia ser vista na vida de João e precisa ser vista na vida da igreja é ousadia para ser diferente. Repete comigo, ousadia para ser diferente. Queridos, João Batista era um profeta de Deus. Ele tinha autoridade espiritual para ministrar ensinamentos. Sua pregação era tão impactante que tocava profundamente o coração daqueles que o ouviam. Mas isto jamais aconteceria se ele não tivesse ousadia para ser diferente dos demais. Ele precisava ser diferente em relação aos líderes religiosos da sua época, os fariseus e saduceus que pregavam e não viviam. O estilo de João Batista era bem diferente. Veja aí no versículo 4. Ele tinha uma alimentação diferente. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ele tinha roupas diferentes. As roupas deles eram feitas de pelo de camelo e usavam um cinto de couro na cintura.
Ele tinha valores diferentes. Ele não era escravizado às coisas deste mundo, aos confortos, nem mesmo à moda. O jeito de viver de João Batista demonstrava que ele valorizava em primeiro lugar o reino de Deus. O conteúdo de suas pregações eram evidentes em sua vida. O mundo, irmãos, está cada dia mais repleto de filosofias contrárias à palavra de Deus. Os princípios morais estão em decadência. Valores éticos são jogados no lixo. Vivemos na época do vale tudo, onde a carnalidade do ser humano tem se sobressaído assombrosamente. O amor tem se esfriado de maneira visíveis nos corações. O individualismo tem crescido assustadoramente. Até mesmo muitos cristãos têm sido levados por esta tsunami de frieza espiritual, sendo por vezes levados a se conformarem com o presente século, calando a sua voz diante das constantes violações da palavra de Deus. Queridos irmãos, a igreja precisa ousar ser diferente. Viver de um modo diferente em relação ao mundo. Precisamos ousar viver o evangelho que pregamos. Pois, se tivermos ousadia para pregar, mas não a tivermos para viver, a nossa pregação será vã. Igreja que não ousa ser diferente do mundo é uma igreja que não evangeliza, que não cumpre a sua missão evangelizadora, porque ela não terá credibilidade. Sabe por quê, irmãos? Porque quem atentará para a pregação do evangelho se aqueles que pregam vivem como se não fossem crentes em Cristo Jesus? Em Mateus 5, verso 13 em diante, Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E ele diz que o sal, ele precisa salgar, senão ele não serve para nada. A luz precisa iluminar, e ninguém acende uma lâmpada para colocar embaixo da mesa. A lâmpada fica num lugar alto para iluminar a todos. Jesus disse que nós fomos chamados, constituídos como igreja, para mostrar um padrão de vida diferente deste que o mundo adota. Um padrão de vida centrado nos valores do reino de Deus. Eu quero que você guarde essa frase que eu vou dizer agora. Se você não guardar nada do que eu estou pregando, não tem problema, guarde essa frase no seu coração. Ousemos ser como João Batista. Não há garantia de que seremos amados pelas pessoas, mas com certeza agradaremos ao Senhor, pois viveremos conforme a sua vontade. Em segundo lugar, eu quero destacar uma outra marca que caracteriza uma igreja que é comprometida com o evangelho: fidelidade. Repete comigo: fidelidade. Fidelidade a Deus, querido. O ministério de João Batista também se pautou na fidelidade à mensagem que ele recebeu de Deus. Vejam só, João Batista pregou o arrependimento, denunciou o pecado, anunciou a vinda de Cristo, aquele que traria salvação a uns e condenação a outros. Por quê, queridos? Porque lá em Isaías 28, capítulo 28, versículo 16, diz assim: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço. Ou seja, Jesus é a salvação para todo aquele que nele crê. Mas para aquele que não crê, ele se torna uma pedra de tropeço. E foi aqui que muitos israelitas tropeçaram por não crer na pessoa de Jesus Cristo. Então João anunciou a vinda de Cristo, e aquele que traria salvação a uns e condenação a outros. João não negociou a mensagem e nem procurou adequá-la ao gosto dos ouvintes. Pelo contrário, ele falou coisas que desagradaram a muitas pessoas. A mesma mensagem João pregou às pessoas mais simples, aos líderes religiosos e às autoridades políticas. A todos, ele pregou a necessidade do arrependimento dos pecados e de uma reconciliação com Deus. João denunciou o pecado, não importando quem fosse o pecador.
João disse a todos que era necessário o arrependimento, e a mesma mensagem foi pregada aos fariseus e saduceus. E aí nós entendemos por que João foi tão duro na sua mensagem. Com eles ele foi mais duro, porque se tratavam de pessoas que conheciam as Escrituras e tinham a incumbência de ensinar o povo. Quando eu citei Lucas capítulo 3, versículo 19, nós vemos ali João Batista confrontando o rei Herodes e denunciando os seus pecados, porque ele havia se casado com a mulher de seu irmão, que ainda estava vivo, além de cometer diversas maldades. João Batista, por fim, ele disse que estaria por vir aquele que faria o julgamento e traria consigo 2 batismos, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. O batismo com o Espírito Santo seria para os salvos, aqueles que se arrependessem dos seus pecados e começassem então a viver uma vida nova. Já o batismo com fogo consistiria em juízo que sobreviria sobre os desobedientes, aqueles que, embora exteriormente tentassem parecer arrependidos, mas continuavam a praticar as obras da carne. João disse que o Messias reuniria o trigo, ou seja, os salvos em seus celeiros, mas a palha, que simboliza os desobedientes, seria lançada ao fogo. Ele pregou, queridos, veementemente, no sentido de que uma vida de religiosidade apenas não seria suficiente para que eles escapassem do juízo de Deus. Era necessário que eles produzissem frutos que demonstrassem arrependimento. Infelizmente, nos dias atuais, é possível vermos muitas denominações evangélicas procurando adequar a mensagem ao gosto do povo. Já não há fidelidade em proclamar aquilo que Cristo nos outorgou. Pouco se fala de arrependimento em muitas igrejas, principalmente se houver autoridades religiosas ou políticas ouvindo. Há por vezes a tentativa de agradar a grupos sociais e de atrair pessoas com uma mensagem mais suave. Por quê? Porque o objetivo de tais denominações nada mais é do que encher os seus templos de pessoas e aumentar as arrecadações de dízimos e ofertas. Há o desejo de fazer a política de boa vizinhança, né? É claro que este não é um problema que atingiu as 100% das igrejas evangélicas. Há aquelas igrejas que ainda permanecem fiéis à mensagem do Evangelho, e estas sofrem com críticas, pois são chamadas de fundamentalistas, e não têm os seus templos repletos de pessoas, justamente porque não negociam os valores do reino de Deus, os princípios da palavra de Deus. Portanto, irmãos, a igreja, assim como João Batista, precisamos voltar às origens, à fidelidade, pregar aquilo que Cristo mandou que fosse pregado, sem tornar a pregação mais ou menos agradável. Jesus, durante a sua vida pública, ele não procurou agradar pessoas, pelo contrário, ele pregou a verdade. E muitas vezes os seus seguidores o deixavam porque não suportavam ouvir o que ele tinha para dizer. João Batista preparou o caminho para o Senhor. E logo que Jesus iniciou o seu ministério, ele pregou a mesma mensagem que João havia anunciado: arrependei-vos. Em Mateus 4, versículo 17. Foi essa também a mesma mensagem que a igreja primitiva pregou e que está registrada em Atos 2, 38, quando perguntaram a Pedro: e nós, irmãos, o que devemos fazer? E Pedro então disse: sejam todos batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. E é esta a mensagem que hoje nós, igrejas, devemos anunciar ao mundo em obediência à ordem e ao mandato que recebemos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja precisa pregar um evangelho puro e simples, sem mistura. E a última marca que eu queria destacar, a última característica que eu encontro na pessoa de João, entre tantas que eu poderia citar, e que nós, a igreja, precisamos, é plenitude do Espírito Santo. Diga comigo: plenitude do Espírito Santo. Queridos,
João Batista, a ousadia e a fidelidade de João Batista se deviam ao fato de que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Em Lucas capítulo 1, versículo 15, quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias e Isabel que eles teriam um filho e que o menino se chamaria João, o anjo falou também que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ao longo dos anos, João cultivou essa plenitude do Espírito através de uma devoção a Deus e de um estreitamento da sua comunhão com o Altíssimo. João, com certeza, era um homem de oração e meditava constantemente na palavra de Deus. O seu viver, nos mostra uma pessoa que renunciou aos valores deste mundo para viver o Evangelho, e por isso ele era conduzido pelo Espírito Santo. Antes de Cristo subir ao céu, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mas recebereis o Espírito que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A igreja precisa ser conduzida pelo Espírito Santo para que ela possa anunciar o Evangelho com intrepidez, ousadia e fidelidade. Se assim não for, meus queridos, não passará de esforço inútil, de esforço humano, porque é o Espírito Santo que aponta o caminho para onde ir. É o Espírito Santo que nos mostra o que falar, o que fazer, como fazer. É o Espírito Santo que prepara o caminho para o anúncio do Evangelho. É o Espírito Santo que convence o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo, como está em João 16, versículo 8. É o Espírito Santo que dá à igreja o poder para anunciar esta palavra e ao mesmo tempo opera maravilhas no coração de quem ouve, para que essa pessoa possa crer. Porque nós não convencemos ninguém. Quem convence as pessoas dos seus pecados é o Espírito Santo. Quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de uma instituição ou de um templo. Eu estou falando de pessoas que entregaram suas vidas a Cristo. E justamente por isso, elas se tornaram o corpo de Cristo. E essas pessoas é que formam a igreja do qual Jesus Cristo é a cabeça. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele nos diz: não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito é ser conduzido pelo Espírito Santo. Quando nós falamos que a igreja precisa ser conduzida pelo Espírito, eu estou falando que nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito, porque nós somos a igreja. Quando nós falamos de missões, a gente logo pensa em aquele missionário que vai para a África, que vai para tantos países onde estão sofrendo perseguições os cristãos. Mas a palavra missões, querido, significa enviado. Nesse sentido, eu e você somos enviados por Deus para proclamar o Evangelho aos quatro cantos da terra, mas ele precisa começar onde nós estamos, como eu dizia anteriormente. Deus nos chama para uma função. Se você tem habilidade com a Bíblia, abre rapidamente na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Eu vou proclamar o texto para ser rapidinho aqui, porque o nosso horário já está indo, né? Mas diz assim, Efésios 4, 11, Paulo diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Diz o verso 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quando lemos esses dois versículos, nós entendemos que Deus nos chama para uma função. Qual é o chamado de Deus para mim e para você? Tornar o nome de Jesus Cristo conhecido. Lugares, cidades, são direcionamento que Deus nos dá
para que nós possamos cumprir o nosso chamado e desempenhar o nosso papel. A gente, quando fala de missões, é claro que o nosso coração tem que estar aberto para esses países onde ainda há muita perseguição. Mas nós não podemos esquecer que ainda aqui no Brasil há vilarejos, estados, cidades inteiras ainda não alcançadas. Recentemente, eu estive no Nordeste. Eu ia até colocar um vídeo, mas eu resolvi não colocar, porque eu queria gastar um tempo maior com a pregação. Eu estive o ano passado no Nordeste, em Juazeiro da Bahia, e eu estive num vilarejo que se chama Carnaíba do Sertão, 120, mais ou menos 130 quilômetros da cidade de Juazeiro. E quando nós chegamos naquela comunidade, o pastor nos chamou para uma reunião antes do trabalho. Nós iríamos ficar ali 2 semanas. E o pastor daquela localidade nos chamou do lado e disse assim: olha, aqui vocês vão ter que fazer 2 tipos de trabalho. Vocês não vão só pregar. Na primeira semana, olha o que o pastor nos mandou fazer. Tarefa fácil. Na primeira semana, vocês vão criar relacionamento com as pessoas e vocês vão desconstruir no coração das pessoas aquilo que os cristãos que aqui residem construíram ao longo desses anos. É fácil? Em 1 semana desconstruiu o que foi construído há anos. Sabe por que o pastor disse isso? Porque os cristãos que ali residem estavam pregando e pregaram até aquele momento um evangelho humanista. Pregou aquele evangelho que diz assim, ó, se você dá mais, você vai ter mais. Mas se você dá menos, você não vai ter nada. É meio tipo aquela musiquinha, quem dá muito vem para frente, quem dá pouco fica atrás. É mais ou menos assim. Esse foi o evangelho que pregaram nesse sertão ao longo desses anos. E como consequência disso, o povo tinha uma antipatia pelo evangelho, e lógico, com razão. Então, quando nós chegamos, primeira semana, vamos desconstruir o que foi construído no coração desse povo. Vamos mostrar para ele que o evangelho não é isso, que o evangelho é vida, que o evangelho é transformação, que o evangelho é arrependimento. Aí sim, na segunda semana, a gente começou a evangelizar, e graças a Deus, no final do trabalho, esteve uma ONG conosco, que construiu uma igreja de madeira, porque nem isso tinha no sertão. E lá, o pessoal começou a se reunir. A semana passada eu tive informação de que já tem mais de 90 pessoas participando semanalmente dos cultos ali. Mas um outro problema que nós detectamos na primeira casa que fomos visitar, quando chegamos lá, encontramos uma senhora, um senhor e uma jovenzinha entre 13 e 14 anos. E nós começamos a conversar com o casal e eu perguntei para aquela menina, filha, esse menino é seu sobrinho? E ela disse, não, esse é o meu filho. Uma criança estava mais ou menos com 10 meses. E daí quando a gente começou a conversar e eles começaram a contar a história, o povo nordestino é um povo muito simpático, querido. Diferente da nossa região aqui, sudeste, diferente de Minas, São Paulo e tudo mais. E nós começamos a conversar e aquele pai, aquele senhor nos contou, olha, aqui funciona assim, a gente vende as nossas filhas para ter o que comer dentro de casa. Sabe o que significa isso? Aquela jovem tinha sido vendida para se prostituir, para que a família pudesse ter alimento dentro de casa. Lá eles trabalham pesado, porque a terra pouco se produz, terra dura, terra seca, né? Se trabalham muito ali no fumo e tudo mais, mas todo ano, o dinheiro que eles juntam, que eles conseguem juntar, todo ano, eles fazem uma excursão para Bom Jesus da Lapa e lá deposita todo o dinheiro que eles ganham debaixo do altar. Essa é a vida do povo nordestino. Eu estou falando de um problema que nós temos aqui no Brasil, no sertão da Bahia, sem falar do sertão do Piauí e tantos outros vilarejos que precisam ser evangelizados. Diante desse quadro, queridos, a minha pergunta para você é a mesma pergunta que Jesus nos faz naquele hino que nós cantamos, morri na cruz por ti. O que você tem feito?
para que o nome dele seja glorificado. Eu quero concluir contando rapidamente o que Deus tem feito na minha vida. Eu nasci num lar católico. Cresci num lar católico e aprendi todos os rituais da Igreja Romana. E com 10 anos de idade, eu já nasci com a deficiência visual. Com 10 anos de idade, eu tive uma depressão que durou mais ou menos uns 8, 9, quase 10 anos. E eu vivia isolado de mim mesmo, da minha família e até mesmo de Deus, porque eu não conhecia o Deus verdadeiro. Passado o tempo, minha mãe me levou em vários médicos, e os médicos diziam sempre que eu tinha que me enturmar com outras pessoas. Então meus pais me deram um violão, e ali eu comecei a aprender a tocar violão. Com 13 anos de idade eu já tocava algumas notas, então comecei a cantar nas noites, para tentar preencher um vazio que havia dentro de mim. Mas aquilo só piorava. Certo dia, meus pais estavam para um sítio que eles tinham, e meu pai gostava de plantar arroz, plantar milho, e eu geralmente ficava em casa. E um determinado dia eu estava ouvindo um programa de rádio, e de repente uma pregação, um camarada lá pregando, eu não estava entendendo nada. No final da mensagem ele falou: olha, se você crê em Deus e quer que Deus o cure de algum problema, peça a Deus e Ele tem poder para te curar. Eu nunca tinha orado, eu rezava. E eu disse para Deus: Senhor, se o Senhor quer me curar dessa depressão, eu aceito. E naquele momento Deus me curou daquela depressão de uma forma impressionante. Mas ainda assim eu continuei no catolicismo. Passado algum tempo, chegou um grupo de jovens do movimento carismático na minha comunidade, onde eu morava. E foram na minha casa me convidar, sabia que eu já tocava alguma coisa, foram me convidar para tocar nos chamados grupos de oração deste movimento. Eu fui. E ali nesse movimento eu cresci, mas quando eu cheguei lá na igreja, o coordenador do movimento chegou para mim e me disse o seguinte: pastor, olha, se você quiser continuar com a gente, você vai ter que estudar a Bíblia. E aí complicou, porque se hoje Bíblia para deficiente visual é difícil, naquela época era muito pior. Hoje é muito fácil, a gente tem aí aplicativo, pelo menos eu uso 20 versões para estudo todos os dias, mas naquela época não. E aí, o que nós fizemos? Aquela época era a época daquelas fitas antigas, fitas cassete, de fios. O que eu fiz? Convidei as meninas da igreja, a gente ia para a missa no domingo, depois terminava a missa, voltávamos para casa, e as meninas iam gravar a Bíblia. Cada dia, um livro. Isso levou, que a gente não conseguia gravar muito, em torno de 2 anos para gravar a Bíblia toda. Gravamos a Bíblia toda. Eu comecei a estudar. Com isso eu cresci, me tornei um líder de formadores da escola arquidiocesana, de formação de formadores de líderes da Arquidiocese de Pouso Alegre, chamada Escola Paulo Apóstolo. Depois me tornei um missionário leigo da Igreja Católica, onde eu viajei o Brasil todo e gravei alguns programas de televisão que iam ao ar pela Rede Vida e depois pelo canal Século XXI. Queridos, quando eu assumi a escola de formadores de liderança da Arquidiocese, num determinado dia eu recebi um convite para dar uma aula numa cidadezinha próxima de Pouso Alegre chamada Camanducaia. Era interessante que a gente trabalhava com a Bíblia e com a apostila, mas o que tinha na Bíblia não tinha na apostila e vice-versa. Um contradizia o outro. E aí me convidaram para dar essa aula lá nessa cidadezinha e eu fui. Olha o título da aula, que coisa linda. Espiritualidade de Santa Teresinha. E vou eu preparar essa aula. Lá na revista dizia assim: devemos ter e seguir como modelo Santa Teresinha, pois ela soube ouvir e fazer a vontade de Deus. Aí estava assim lá: leia na sua Bíblia, Levítico 19, 2. Beleza. Na época eu trabalhava com a Bíblia da Ave Maria, uma Bíblia muito tradicional católica. Vamos para Levítico 19, 2. Lá diz assim, eu vou proclamar exatamente igual está lá, na Bíblia da Ave Maria. Diz assim: então dirás aos filhos de Israel, sede santo, porque o Senhor teu Deus é santo. Eu perguntei, o que a Teresinha tem a ver com a história? Porque se a palavra diz sede santo, porque o teu Deus é santo, eu tenho que ser santo como ele, porque ele não por causa dela. Ela também deveria seguir a ele.
naquele dia eu não dei essa aula, porque nem eu acreditava mais no que eu estava ensinando. E aí eu passei essa aula para um colega de ministério, mas eu ainda continuei lá. E hoje eu entendo por quê. Passado alguns anos, eu recebi um convite e continuei lá na Bíblia. Um dia eu fui conversar com um padre, lá em Cachoeira Paulista, um padre muito sábio da TV Canção Nova. E eu fui conversar com um padre, e vocês vão entender por que eu digo que ele é sábio. Eu fui conversar com ele, umas dúvidas que eu tinha, e conversando com ele, o padre olhou para mim, pôs a mão no meu ombro e falou assim: meu filho, você não é católico. Faz o seguinte, procura uma igreja evangélica para você participar. Eu vou te indicar duas. Isso, um padre de 70 anos dizendo, queridos, eu vou te indicar duas. Ou vai para uma igreja presbiteriana ou vai para uma igreja batista. Porque as igrejas que mais estudam a Bíblia. Eu saí dali, sinceramente, confesso para vocês, sem entender nada. Voltei para casa, mas jumento sempre tereis, né? E quando não é um jumento animal, é um jumento humano, e eu continuei ainda batendo cabeça no catolicismo. Até que um dia eu recebi um convite para coordenar um grupo de oração num bairro que ficava a 8 quilômetros do centro da minha cidade. Cheguei lá, tinha um monte de coisa que o pessoal fazia, umas fitinhas que eles beijavam, umas imagens que eles coroavam lá no final do grupo e tal. Aí eu cheguei lá como líder, tinha 8 pessoas, eu fui gradativamente tirando tudo aquilo. Tirei os terços que rezavam, as imagens que coroavam, as fitinhas. O grupo de oração virou um culto evangélico. Isso porque eu comecei a pregar o que está na Bíblia. Eu tinha dito para Deus que eu ia pregar o que está na Bíblia. 4 anos se passaram. O grupo cresceu de 8 para 300 pessoas. O coordenador chegou lá no final de 4 anos. Coordenador diocesano. Nunca ia lá. Nesse final de 4 anos ele foi. Chegou lá, participou do grupo de oração. No final, chamou do lado e falou assim: meu filho, você não vai poder mais continuar coordenando esse grupo aqui. Porque o que você está ensinando aqui não é doutrina católica. Eu pensei, que bom, não é doutrina católica, mas é a palavra de Deus. Saí dali, voltei para casa, não fui mais naquela igreja, fiquei 2 meses sem igreja nenhuma. O Newton, que viajava o Brasil todo, agora não tinha igreja. Depois de 2 meses, uma irmã me convidou para fazer uma visita em uma das igrejas que ela congregava. Eu fui, me apaixonei, me batizei, e depois de 1 ano comecei a pregar o evangelho, agora o evangelho, como eu gosto de dizer, puro e simples. Um evangelho sem enigma, sem mistura, como a Bíblia nos ensina. Queridos, eu quero concluir. Presta o violão para mim um pouquinho. Eu queria concluir com uma canção. E por que eu estou dizendo tudo isso, meu querido? Eu estou dizendo tudo isso porque eu quero que você entenda que Deus chama a todos para evangelizar. Cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que um dia entregamos nossas vidas a Cristo, temos o compromisso, a responsabilidade, o dever de anunciar esse evangelho. Paulo diz assim: ai de mim se eu não evangelizar. Ele disse: evangelizar para mim não é motivo de glória, mas é uma necessidade que se me impõe. O grande problema nosso é que a gente muitas vezes fica olhando para nós. E quando a gente olha para nós, o que a gente vê é limitações. Eu me lembro como se fosse hoje. Certa vez eu fui dar uma palavra numa faculdade lá em Pouso Alegre, na Univaz, a um grupo de jovens que estavam fazendo psicologia. Me convidaram para falar sobre motivações. Eles estavam falando sobre deficiências visuais e me convidaram e eu fui. E eu falei, no final da palestra, eu abri um plenário para perguntas. E uma jovem me perguntou bem assim: qual foi a maior dificuldade que você já teve em toda a sua vida? Eu disse para aquela jovem: filha, não existe dificuldade. O que existe são desafios que nós precisamos superar todos os dias. Não há dificuldade, são desafios.
Quantas vezes pessoas já me perguntaram assim: por que você que prega de um lado para o outro não ora para Deus abrir os teus olhos? Eu sempre digo assim: queridos, eu tenho uma intimidade tão grande com Deus que Ele sabe de tudo que eu preciso, e se um dia Ele quiser me curar, Ele pode, Ele sabe, Ele tem poder para isso. Mas eu costumo dizer assim: eu prefiro fazer uma oração mais produtiva, ao invés de eu ficar orando, murmurando: Senhor, por que isso? Senhor, por que o Senhor me criou assim? Porque o Senhor não... Eu prefiro orar: meu Deus, salva os nossos jovens, salva as nossas crianças, salva, Senhor, as famílias, salva os casamentos. Para mim essa oração é mais produtiva, queridos. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar para que você realmente abra o seu coração. Lembre que pregar missões é para todos nós. Se você não pode ir para o campo, você pode enviar com a sua ajuda financeira, você pode enviar com as suas orações, mas talvez você possa ir para o campo. Abra o seu coração e deixa Deus te mostrar onde Ele te quer trabalhando. Deixa Deus mostrar onde Ele te quer executando a função para a qual Ele te chamou.